O Apocalipse nasce no coração de Deus, que o entrega para Jesus, que através do anjo manda para João, e João recebe ordem de escrever e enviar para 7 igrejas. Essas 7 igrejas, elas são uma representação do povo de Deus. Agora Cristo aparece para João e começa as revelações. Achei-me espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Mas por que Deus escolheu estas 7? Porque cada uma destas igrejas, a situação espiritual que elas viviam nos dias de João prefigurava uma situação espiritual que a igreja viveria em 7 períodos da história. Então nós vamos agora estudar as características de cada uma das 7 e em que momento da história elas se aplicam. Cada uma das igrejas vai receber uma apresentação, que é Cristo se apresentando, depois um elogio, uma reprovação, um conselho e termina com a promessa. Esse é um padrão seguido por todas as 7 cartas que Jesus escreveu para as igrejas. A igreja de Éfeso, ela corresponde na profecia ao período da igreja cristã primitiva ou apostólica, o período em que ainda viviam os apóstolos, do ano 31 até o ano 100. A palavra Éfeso significa desejável. Era uma igreja caracterizada pela pureza. Era uma igreja poderosa. Apocalipse 2:2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes o quê? Mentirosos. E quando você vai para o livro de Atos, no capítulo 20, quando Paulo diz que após a partida dele, se infiltrariam no rebanho falsos pastores, que disseminariam mentiras na igreja. No versículo 3 é dito: tens perseverança e suportastes prova por causa do meu nome. Quantas provas já os cristãos suportaram no período de Éfeso? Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Paulo, decapitado. Ambos mortos em Roma. No ano 70, a cidade de Jerusalém foi invadida por Tito, um dos generais de Roma, e foi completamente destruída. Aqui destruiu-se o templo que Jesus havia profetizado que não ficaria pedra sobre pedra. No ano 80 foi construído Coliseu Romano. 5.000 cristãos foram mortos aí nos meses de comemoração, de inauguração. Mas Jesus se apresentou para a igreja de Éfeso como aquele que tem 7 estrelas na mão direita e caminha entre os 7 candeeiros. Então é um simbolismo que o Apocalipse nos dá, mas que o próprio Apocalipse revela. Olha o que diz Apocalipse 1, verso 20. Esses 7 candeeiros são as 7 igrejas e as 7 estrelas são 7 anjos. A palavra anjo quer dizer também mensageiro. Cristo tem os seus mensageiros em suas mãos, no sentido de que ele protege, e ele caminha entre as 7 igrejas, no sentido de que ele está sempre presente com as igrejas. Ele está com sua igreja em todos os tempos. Aí chegamos então à igreja de Esmirna. Ela corresponde na profecia uma igreja perseguida. Foi um período difícil para os cristãos, um período de prova. Promoveram fortes perseguições contra a igreja cristã. Esta igreja de Esmirna cobre o período do ano 100 até o ano 313. Leia comigo Apocalipse 2, verso 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser expostos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Todo o código do Apocalipse, a própria Bíblia interpreta. Números 14, 34 e Ezequiel 4, 6 e 7 nos ensinam que em profecia um dia equivale a um ano. Significa uma perseguição que duraria 10 anos. Aonde está na história essa perseguição? Justamente dos anos 303 ao ano 313. Com este imperador, Diocleciano, ele baixou um decreto em Roma para que todas as igrejas fossem fechadas e os bens dos cristãos confiscados.
e a perseguição só terminou 10 anos depois, no ano 313, pela assinatura de um edito de tolerância de Milão. Constantino, quando estava para ter uma batalha com Maxêncio pelo controle do império, diz a tradição que na noite anterior à batalha, que ocorreu em Roma, perto da ponte Milvio, ele teve uma visão e ele viu no céu a seguinte escrita: In hoc signo vinces. Em latim, sob este símbolo vencerás. E o símbolo que ele viu no céu foi uma cruz. No dia seguinte, ele mandou que fossem pintadas cruzes nos escudos dos seus soldados. E Constantino venceu a batalha. Isso foi 312. E quando chegamos ao ano 313, Constantino, ele assina um edito de tolerância, assinado na cidade de Milão, na Itália, dando liberdade de culto mais uma vez aos cristãos. Terminou o período de 10 anos de perseguição. Apocalipse 2:10 refere-se a esse período. Chegamos então à terceira igreja, Pérgamo, que fez a união do império e da igreja. Agora a igreja de perseguida passou a ser a religião oficial. Esta igreja representa o período cristão de 313 até 538. E em 380, Teodósio I vai promulgar um edito tornando o cristianismo a religião exclusiva do Estado. Mas ao mesmo tempo que tornou-se a religião oficial, ela arrefeceu na sua fé. Ela começou a perder o poder. E ao invés da igreja mudar o mundo, a sociedade começou a transformar a igreja. Apocalipse 2, olha o versículo 13. Conheço o lugar em que habitas e onde está o trono de Satanás. Por que é dito no Apocalipse que o trono de Satanás estava em Pérgamo? Porque Pérgamo haviam vários templos consagrados a vários deuses. E nesses templos se praticavam religiões não cristãs, politeístas, religiões voltadas para tradições, religiões voltadas para os deuses do paganismo. Por isso diz o Apocalipse que o trono de Satanás estava em Pérgamo, onde Satanás habita.